meus alunos, como é que vocês estão? Bem, meu terceiro ano B, eu espero que todos estejam bem, ok? E hoje, na nossa aula de terça-feira, nossas duas aulas, História e Matemática, nós vamos dar continuidade aos nossos temas, tá certo? E vamos iniciar nossa aula pela aula de História. Gente, antes de tudo, para ficar uma coisa mais contextualizada e vocês já ficarem a par do que nós vamos trabalhar hoje na aula de História, eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo e façam a leitura da página 374, ok, pessoal? E aí, pessoal, como diz o texto? Vocês já pararam para pensar como viviam aqui no Brasil os africanos escravizados? Bem, nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre a vivência desses africanos aqui no Brasil. Como diz aqui no nosso texto, após serem vendidos, os africanos eram encaminhados para trabalhar na fazenda e nas cidades. Os africanos que trabalhavam na fazenda, eles trabalhavam de uma forma diferente daqueles que trabalhavam na cidade. Nas fazendas produtoras de açúcar, os escravos eles trabalhavam desde o nascer do sol até o anoitecer, em tarefas que exigiam grande esforço físico. Eles trabalhavam exaustivamente, do nascer do sol até o anoitecer. Em geral, esses africanos, esses escravos, eles eram mal alimentados, eles sofriam castigos físicos e quando eles não obedeciam às ordens dos seus patrões, eles sofriam vários castigos físicos. Por isso que muitos desses escravos chegaram a morrer ainda na sua idade jovem, tá bom? Nas fazendas, os africanos eles viviam em habitações coletivas, que nós já falamos sobre essas habitações coletivas. Essas habitações coletivas se chamavam senzalas. Essas senzalas eram escuras, eram úmidas e não tinha higiene. Esses locais eles recebiam um grande número de pessoas. Passavam a noite descansando, esses escravos, e logo ao nascer do sol, eles tinham que voltar ao trabalho exaustivo, ok, pessoal? Já os escravos que trabalhavam nas cidades, eles tinham uma forma de viver diferente dos escravizados na fazenda. Eles na cidade trabalhavam como carpinteiros, como barbeiros, sapateiros e todo o trabalho conquistado pelo trabalho escravo era dos seus senhores, tá certo? Alguns desses escravos da cidade, eles se tornavam escravos de ganho. O que significava que eles podiam vender produtos, eles podiam fabricar produtos de marcenaria, mas tinham, porém, todo o dinheiro ganho pelos escravos era também dos seus senhores. Então, a forma de viver era diferente, mas eles trabalhavam, eles tinham o seu trabalho escravo da mesma maneira. Como diz aqui no último parágrafo do nosso texto, os escravos, eles sofriam vários castigos. E um desses castigos também eram aqueles castigos psicológicos, aqueles castigos que mexem com a mente do ser humano. Pois bem, pessoal, esses escravos, os africanos que vinham nos navios negreiros, eles eram obrigados a se comunicar em língua portuguesa e seguir a religião católica, religião que não era a religião deles. E chegaram aqui, eles também sofreram esses tipos de abusos psicológicos. Manifestações religiosas de origem africanas, pessoal, aqui no Brasil era totalmente proibidos. Mas alguns grupos que faziam essas manifestações religiosas às escondidas conseguiram se sobressair. E eles faziam essas manifestações às escondidas para não serem castigados. Vejam aí como esses povos africanos, esses escravos sofriam abusos corporais, abusos psicológicos. Então, nossa aula de hoje foi mostrando para vocês um pouco mais sobre como esses africanos viviam aqui no Brasil. Nas aulas anteriores, nós estudamos como eles chegaram até as nossas terras e hoje nossa aula foi falando mais um pouquinho sobre como era a vivência deles aqui no nosso território, já que eles têm uma história tão marcante, uma história que tanto contribuiu para a nossa história. Por isso que é tão importante falar sobre esses escravos que foram tão injustiçados aqui no nosso território. E finalizando a nossa aula, vamos para a atividade
relacionado ao nosso tema, que vai servir para fixar o que foi discutido hoje na nossa aula, ok, pessoal? E nossa atividade de hoje está na página 375. Na página 375, pessoal, nós temos uma pesquisa já no finalzinho e nós temos a atividade. Quero deixar claro aqui que nós vamos fazer apenas a atividade, tá bom? A pesquisa vai ficar para um momento que já foi programado e na nossa próxima aula por videoconferência nós vamos desenvolver o tema dessa pesquisa e levar à frente, tá certo? Então hoje, para fixação do nosso tema, apenas a atividade da página 375. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido mais como era a vivência desses africanos aqui nas nossas terras e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!